Iniciar a gravação. Tá todo mundo vendo aí? Sim, Deixa eu só virar aqui no meu celular para ficar monitorando. Pronto. Aí. Então tá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de oscilações. Uma coisa que é interessante de destacar é que a gente está fazendo uma abordagem um pouquinho diferente. Os livros, eles costumam abordar mecânica newtoniana, aí aborda todos os problemas, mecânica newtoniana, aí mecânica lagrangiana, aí aplica outro, todos os problemas, mecânica hamiltoniana, aí aplica todos os problemas. Aí a gente já fez aqui a introdução, aqui chegamos, e vamos discutir cada caso nas 3 formulações. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Mas penso que a integração entre as 3 formulações, as formas de visualizar, isso aí ajuda bastante. Então aqui aula 8, oscilações. Bom, na aula passada estudamos força gravitacional, forças centrais, e vocês puderam ver que nós usamos tanto a mecânica lagrangiana quanto a hamiltoniana e a mecânica newtoniana. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o conteúdo de oscilações. Então nós vamos começando com um oscilador, depois vamos falar do pêndulo simples e vamos evoluindo até chegarmos nos modos normais de vibração. Então tá, gente. Pergunta norteadora: como descrever sistemas oscilantes apropriadamente? E o objetivo é usar o conceito de oscilação para resolver problemas físicos. Domínio de validade do que estamos trabalhando. Gente, qualquer sistema, né, quando ele é comprimido ou esticado, ele, assim, para quando você não comprime, não estica muito, por exemplo, a mesa, você pode apertar a mesa aí da sua casa, né, você vê que ela fica da mesma forma. Se você pegar um slime, por exemplo, uma massinha de modelar, alguma coisa dessa natureza, você joga na parede, você aperta nela, você vai ver que ela vai apresentar uma deformação permanente. Ok, né? Qual a diferença entre essas duas coisas? A diferença é que, assim como uma mola muito rígida, como de um amortecedor de carro, por exemplo, o caso da mesa que foi mencionado, ele está, digamos assim, restrito à condição do regime elástico, que é linear. Operacionalmente, tá? Regime elástico, ele segue a lei de Hooke. E no regime plástico, você tem deformações permanentes. Aí, não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas provavelmente já devem ter feito isso no final do ano, né, quando eram mais criança, né, um pouco mais de, digamos assim, espírito de porco, digamos, né? Foram lá, tiraram a espiral do caderno e deram uma puxadona. Aí essa espiral do caderno ficou toda, como é que nós podemos dizer? Ela ficou deformada, né? Mas ela ficou deformada de uma forma muito feia, que nem que se você quisesse ela voltaria ao seu estado inicial. Isso é um regime plástico, tá? Tem outras desculpa, tem outras condições que envolvem também a viscosidade, como no fluido, né? Aí a gente chama de regime visco elasto
plástico. Ou seja, você tem aí também a fluidez e a viscosidade que entram em jogo. Nós não vamos abordar isso. Isso é típico de campos da engenharia como a mecânica de fluidos. Tá? Então, basicamente, gente, o que nós vamos chamar de oscilação harmônica simples é um movimento decorrente da ação de uma força restauradora que satisfaça a lei de Hooke. Todo mundo está lembrado da lei de Hooke? Aqui está ao contrário. Lei de Hooke. Aqui módulo, tá? Módulo da força elástica Kx. Vetorialmente, a gente coloca aqui um sinal de menos para dizer que a força se opõe ao deslocamento, tá? Então essa aqui é a lei de Hooke. Ela leva uma energia potencial do tipo U igual a meio de kx², tá? Então, o oscilador harmônico simples, que é muito exemplificado pelo sistema massa-mola, ele é um sistema particular, que é um oscilador harmônico. A denominação oscilador harmônico nós vamos usar muitas vezes indistintamente do sistema massa-mola, mas essas duas coisas são diferentes, né? Elas são diferentes porque o sistema massa-mola é um caso particular de oscilador harmônico. Outro caso particular é o pêndulo simples a baixas amplitudes. Forçamento e amortecimento são duas coisas que a gente vai levar em consideração, tá? Então, a ação de forças externas dependentes do tempo e a ação de força de resistência devidas a um fluido vão ser consideradas nesse estudo, principalmente quando falarmos de ressonância. Então, o movimento para um oscilador harmônico simples, ele segue a seguinte equação de movimento. Nós podemos aqui visualizar isso, né, pela lei de Newton. Então, F igual a menos Kx. Só que F é m derivada segunda da posição com respeito ao tempo. Tá? Somando com o simétrico, Kx igual a zero. Pronto. Então, ó, essa equação se torna igual a essa se K sobre M for entendido como ômega zero ao quadrado, tá? Que é a frequência angular. Tá bom? Então, a frequência de oscilação do oscilador harmônico depende aqui dessa constante K, que no sistema massa-mola é a rigidez da mola, tá? Ou a constante elástica, e M é a massa, tá? A inércia. A solução para essa equação diferencial, vocês já viram em física moderna, que o professor Sérgio enfatizou isso copiosamente e reiteradamente com vocês. Eu reforcei na física 3 quando trabalhamos circuitos, no eletromagnetismo quando trabalhamos com circuitos de novo, mas numa perspectiva da transformada de Laplace. Então, quem são essas coisas, né? X de t, nós vamos chamar de amplitude. X de zero, que nós vamos denotar assim, mas aqui está escrito x0, é a amplitude do movimento, tá? Então, isso aqui é a amplitude. Vamos caracterizar melhor. X0 é a amplitude e isso aqui é a posição ao longo do tempo. Então, a amplitude é a posição máxima que o objeto pode atingir. Então, aqui, ó, seno de ômega t mais φ.
Tá? A fase e a amplitude são parâmetros físicos que vão ser definidos pelas condições iniciais. Tá bom, gente? Então, eles também têm essa característica mais matemática de serem determinadas a partir das condições iniciais. Tá ok? Então a amplitude, como eu falei para vocês, ela vai dar esse deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio. E a fase, ela vai, digamos assim, dizer de onde começa o movimento, tá bom? Vai dar informações também sobre a velocidade inicial. Ó, e essas soluções, elas são únicas, tá bom? Tanto a solução senoidal como a solução consenoidal, elas são soluções da equação diferencial. Se você aplicar as mesmas condições iniciais, você vai chegar em somente uma solução. Então, isso é o que a gente, em geral, chama de teorema da unicidade, né? A solução de uma equação diferencial, ela vai ficar determinada pela aplicação das condições iniciais. E essa solução tem que ser única. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. X de t é igual a x0 seno de ômega t mais φ. Quando a gente for fazer o x de 0, isso aqui vai ser x0 seno de φ. Ok? Simples, né? E isso aqui é igual a bem aqui as condições iniciais. A derivada disso, que vai ser a velocidade, assim, ó, menos ômega x0 seno, seno não, cosseno de ômega t mais φ. Ok? Então, isso aqui é zero para o instante de tempo inicial. Então, copiar. Aqui, ó, clico zero. Isso aqui é igual a zero. Ó, gente, vamos analisar aqui, ó. Se isso aqui fosse zero, significaria que a frequência do nosso movimento é zero. O nosso movimento não seria harmônico. x0 igual a zero, a amplitude dele é zero. Então, fica lá na posição zero o tempo todo. Mas o φ pode ser zero. Desculpa, o cosseno φ pode ser zero. Quais as condições que satisfazem isso aqui? Então, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, etc. Tá? Então, vamos colocar aqui n mais meio de π. Tá? O n igual a 0, 1, né? Porque aí vai ficar 3 meio de π, 2, n pertencente aos inteiros, né? Então agora eu não lembro como acho que é assim que... Não é. Esse aqui é do LaTeX. Deixa eu ver se eu acho aqui.
n pertence aos inteiros. Tá? Dessa forma, se a gente tem um múltiplo semi-inteiro de π, tá? Seno aqui. Cadê? Aqui. Nós vamos ter que x0 seno φ é A, né? Então, deixa eu botar aqui. x0 n mais meio de π igual a A. Aqui, gente, você pode ver que se você defasar o seno, perdão, de π sobre 2, você pode obter o cosseno. Então, faz aqui o seno do primeiro, cosseno do segundo. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Seno de π sobre 2 é 1. Então, na verdade, isso aqui, A é igual a x0 cosseno de n vezes π. Ok? Bom, cosseno de nπ dá quanto? Se n é inteiro. Então são múltiplos inteiros de π. Aí vai ser cosseno de 2, cosseno de 0, né? 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então ele é mais ou menos 1, tá? A amplitude. O que significa que ele pode estar começando aqui da esquerda ou da direita, tá? Então, x0 é mais ou menos A. E aqui vai sobrar n mais π sobre 2. Ok? E isso aqui nos leva, tá, a cosseno de π. Tá bom? Desculpa, cosseno de ômega t. Tá? Você defasa n mais meio de π, deixa eu botar aqui, né? O meio de π vai levar um cosseno, aí você vai desmembrar de novo, né? Aí esse n é 0, 1, 2, então são múltiplos de π. Então, como são múltiplos de π, isso vão levar ao mesmo, digamos assim, a mesma solução. Aqui, ó. Aqui é seno de ômega 0, cosseno travou aqui. Não. Então aqui, ó, vamos ter cosseno de n mais meio π. Vamos pegar o zero aqui, π sobre 2. Tá? Então esse cosseno aqui sempre vai ser o de um número semi-inteiro. Se você bota o 1 aqui, vai ficar 3,5, 0 de novo. Então esse termo aqui é 0. 2 também, 3, assim por diante. Tá? E esse termo aqui, cosseno de nπ, n mais meio de π,
tá? Vai ser sempre... Cadê? É o contrário aqui, né? Aqui, ó. Cosseno. Que a gente botou, só fez copiar. Aqui. Agora sim. Aí quando você vai analisar o seno de um número que tem o... Como é que nós podemos falar? Um argumento que ele é sempre semi-inteiro, ele vai ser sempre mais 1 ou menos 1. Tá? E aí você vai ver o seguinte, esse aqui, ele carrega um mais ou menos. Esse aqui carrega um mais ou menos. Então, nossa solução final vai ser dessa forma aqui. Essa outra solução é mais fácil, a meu ver. Tá? Mas ela também resulta no mesmo valor. Tá? Esse vai pegar o cosseno aqui. Aí, isso aqui vai ficar o quê? Assim, ó. Cosseno. Tá? Aí você, na sua solução de velocidade, que eu me perdi aqui, tá aqui, ó. Aqui não vai ser cosseno. Vai ser... Desculpa, aqui tem um menos sobrando, né? Não era para ter esse menos. Não faz diferença nenhuma, né? Agora nessa aqui que vai ter o menos. Que é a derivada do cosseno, que é menos seno. Aqui, ó, menos seno. Aí o x0, ele vai ser... Aqui. Aí você sabe que para múltiplos inteiros de π, você tem um seno se anulando. Então isso aqui implica, vamos ver aqui, k, o n, vou botar m vezes π. Porque aí isso aqui já representa para nós... Isso aí representa para nós o fato de que para 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, qualquer que seja π, desde que seja inteiro, esse seno vai se anular. Então a gente sabe que cosseno de mπ é sempre mais ou menos 1. Você vai fazer o mesmo procedimento, vai chegar que x0 é A, né? Então, aqui, x0 é igual a A. E como você já sabe que isso aqui é cosseno de mπ, desculpa, se der a solução. Deixa eu separar aqui para a gente não se perder depois. AD, aqui mais φ, né? Aí você aplica mπ aqui. E aí você já tem um mais ou menos A aqui, né? E aí você vai ver que cosseno... Vamos pegar o 2π como exemplo, né? Isso aqui vai retornar a ser cosseno. O π, aqui você vai ter um menos cosseno, tá? Basta você ver aqui, ó. Cosseno de ômega 0, cosseno π, menos seno de ômega 0, seno de π. Aí o segundo termo é 0. Então, para m ímpar, você vai ganhar um sinal de menos, que vai matar o sinal de menos para m ímpar aqui. Para m par, não vai ter esse sinal. Então, a solução final vai ser exatamente a outra. Então, não digam exatamente igual, porque é redundante. Vai ser exatamente a outra. Vejam, pegamos duas soluções, aplicamos a mesma condição inicial, nós temos que chegar
na mesma solução para o problema, tá bom? A energia total desse sistema, ela é meio de m ômega 0 quadrado x 0 ao quadrado. A energia total é Q, cinética mais potencial. Isso aqui vocês devem ter estudado na Física 1, mas eu vou colocar aqui só para mérito de lembrança. Olha aqui. A solução é posição, né? Que entra bem aqui. X quadrado, A quadrado, cosseno ao quadrado. Minto, tá aqui, ó. X0 aqui. Tudo errado, né? Aqui, o X0. Depois que a gente descobre o A. X0 ao quadrado, tá bom? Cosseno ao quadrado. Gravem isso. Multiplicado por K. Aqui o X ponto. Quem é o X ponto? O menos ômega 0 quadrado, X0 quadrado. Tá bom? Ou melhor, menos ômega 0 X0. E o seno. Aí olha o que acontece aqui. Quando você eleva esse cara ao quadrado, e esse cara ao quadrado aqui, ele vai ficar com m ômega 0 quadrado. Aí você volta lá na frequência angular e que vê que m ômega 0 ao quadrado é k. Então, isso aqui, ó, vai ficar m ômega 0 ao quadrado, x0 quadrado, nesse primeiro termo vai ficar um seno quadrado, que é a da velocidade, seno quadrado deste argumento, e aqui um cosseno ao quadrado deste argumento. Vejam bem, meio, K, x0 quadrado, x0 ao quadrado. Ômega 0, ômega 0t mais φ, ômega 0t mais φ. Como vocês já devem estar imaginando, temos aqui, sobra esse termo, mais a relação fundamental da trigonometria. Então, seno quadrado mais cosseno ao quadrado, que vai dar 1. Então, chegamos à nossa expressão aqui para a energia total. Período. Mais fácil ainda. Isso aqui é a frequência angular. Período. Aqui, gente. Isso aqui é a frequência angular. Agora, devemos ser um pouco mais rigorosos, que nós costumamos chamar de frequência, mas isso aqui é a frequência angular. Então, isso aqui vai ser 2π dividido pelo período ao quadrado, é K sobre M. Aí vocês já podem ver, né, que invertendo os dois lados, passando 2π para o outro lado, ou melhor, multiplicando pelo simétrico de 2π ao quadrado, vamos ficar com a expressão 4, né, que vai nos dar 2π, a raiz de m sobre k. Então o período, tá, gente?
ele vai ser tão maior quanto maior for a raiz quadrada da massa, e vai ser menor quanto maior for na frequência angular, a rigidez da mola. Tá bom? O que é um período curto? Ele completa uma oscilação rápida. Tá? Então, um bloco pesadão, né, entre aspas, ele vai demorar mais tempo para, digamos assim, oscilar. Então o período dele vai ser maior para completar uma oscilação. E quanto mais rígida for a mola, né, menor o tempo. Ok? Então por isso que ele cresce nessa proporção. O período ele cresce quando a rigidez diminui e cresce quando a massa aumenta. Interpretação, né? Período não tem nada de amplitude aqui, somente da massa da constante elástica. Então, um exemplo, pêndulo simples. Uma partícula de massa m está presa a um fio inextensível e sem massa, de comprimento L, suspenso no teto de uma estrutura na superfície da Terra. Determine sua equação de movimento. Isso aqui é realmente simples, né? Podemos colocar as forças aqui, ver que a força de tração, ó, tração menos, aqui vamos decompor o peso, né? Pegar, transpor esse ângulo para cá, aqui é mg cosseno, tá? mg cosseno menos ml θ ponto ao quadrado. Esse L é o raio de uma circunferência. Se você multiplicar por cima e embaixo, você vai ficar com M. Ainda não vimos rotação, mas vocês já viram na Física 1. Quer dizer, já vimos rotação, mas não em termos estritos. Mas vocês sabem que o raio vezes a velocidade angular é a velocidade linear. Então isso aqui nada mais é do que a força centrípeta. Tá bom, gente? Porque, ó, mv ao quadrado dividido por L, que é o raio. E outra expressão, tá? Ela vai dar aqui pra gente o seguinte, ó. M, tá? L barra θ dois pontos é igual a menos mg seno θ. Ok? Nesse caso aqui é assim, ó, mgl seno θ. Por quê? Isso aqui, eu estou fazendo uma engenharia reversa. Beleza. Isso aqui é o torque, gente. O torque é exercido pela força gravitacional. Então, mg vezes o braço de alavanca, que é L seno θ, é massa vezes aceleração angular. Tá? Desculpa. Massa vezes a aceleração angular vezes um comprimento. Ou, entendendo melhor, né? Aqui o ml quadrado θ dois pontos, né? Que aqui a gente pode entender como uma espécie de inércia rotacional vezes aceleração angular. Tá bom? Então, isso resulta aqui na equação θ dois pontos mais g sobre L seno θ. Interpretação. A primeira equação é uma equação sobre a força de vínculo. Tensão. Ou seja, a tensão ela é, tá, quando somada com peso, né, ou menos a componente y do peso, ela resulta aqui na força centrípeta, que é a resultante das forças que mantém esse movimento circular. E a segunda pode ser transformada por uma oscilação simples, no caso em que a amplitude de oscilação seja pequena. Então, nesse caso, olha, vamos aplicar isso.
vou dividir tudo por mgl quadrado, ou ml quadrado, desculpem. Isso aqui vai se transformar nessa expressão, é igual a zero. Para pequenas amplitudes de oscilação, os ângulos são pequenos, então isso nos permite escrever seno θ aproximadamente θ. Então, ó, nós vemos que o pêndulo simples, para pequenas amplitudes de oscilação, segue uma expressão semelhante àquela para o oscilador, para o sistema massa-mola, o que o caracteriza como um oscilador harmônico simples. Para pequenas oscilações, o pêndulo simples ou se comporta como um oscilador harmônico simples. Ok? Também a gente pode trabalhar complicando um pouquinho mais, colocando aí um oscilador harmônico bidimensional. Então, ó, ele vai ter uma força, uma componente X de força e uma componente Y de força. Então, essa força pode ser escrita como uma soma vetorial. Tá? E a gente vai ter as seguintes soluções. Nesse caso, como a constante elástica é a mesma para as duas componentes, então nós temos a mesma frequência. Aí vamos ter ângulos de fase diferentes e amplitudes diferentes, no caso geral. Tá? É possível, a partir daí, você desenvolver... Vamos ver aqui como é que eu... Tem uma jogada que se faz, que é uma malandragem aqui. Aqui, ó. Você tem x de t, que é dado pelo slide anterior, a cosseno ômega 0t mais alfa, ok? E aí você pode fazer o seguinte, ó. Você pode somar e diminuir beta. Olha aí. Muito obrigado. Posso comer outro pedaço? Posso comer outro pedaço? Pode. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Pega aqui. Ó, vocês já estão vendo que eu não estou roubando, tá? E esse alfa menos beta eu vou chamar de delta, que é a diferença de fase entre os dois osciladores. Então olha aqui, gente. Eu separo essa coisa aqui, ó, em duas partes. Então vai ficar A. Aqui.
Cos sem 100, né? Conhece já? Acho que quem foi que... Foi o Adriano que falou isso uma vez? Na aula. Não me lembro. Mas eu decorei. Então deve funcionar para os alunos do ensino médio. Cos sem 100. Aí, possivelmente você já está reconhecendo aqui, né? O cosseno ômega 0 T mais beta como y dividido por b vezes o cosseno gama, né? E o seno você pode enxergar. Você pode enxergar não, né? Você pode interpretar. Vai que a gente está dando aula aqui para um aluno cego, né? Às vezes eu enxergar. Se bem que eu ouvi falar que muitos deles já estão acostumados e não se ofendem com essa denominação, né? Então olha aqui, gente. Isso aqui é y quadrado sobre b quadrado. Aí, né, já tem um seno gama, nós podemos isolar um lado que eleva tudo ao quadrado, né? Então a gente vai pegar esse termo aqui e somar com o simétrico dele. Ó. Aqui, a gente pode até fazer o seguinte, ó. B quadrado y quadrado aqui 1 sobre b, tá? E aí isso aqui ficará dessa seguinte forma, vai ficar b x y de t, aqui eu somo esse b, vamos tirar aqui, ó, menos a y de t cosseno delta, vai ficar isso aqui. E vamos elevar tudo ao quadrado. Ok. Isso aqui vocês estão mais carecas do que eu de saber. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, b quadrado. Aí eu vou tirar essa dependência só para não ficar carregando pedra. Aqui, ó, a quadrado. É assim, né, gente? Não é não. Aqui, ó. Menos 2b ou AB xy cosseno delta. Esse aqui desse lado vai ficar b quadrado, esse sim, menos y quadrado vezes o seno quadrado de θ, de delta, né?
Ok? Aí, bora ver o que dá pra fazer. Ó. Onde foi que eu perdi um A aqui? Não, divide tudo por A quadrado, B quadrado, né? Então dividindo tudo por A quadrado, tudo por A... Qualquer coisa a gente... Aqui, ó. Aqui. Esse aqui vai ficar x sobre A ao quadrado. Esse aqui vai ficar o AB, vai lá para baixo. Esse aqui vai ficar y dividido por b quadrado. Ah, olha aqui, ó. Aí a gente perde toda a nossa moral, né? Aí não é aqui. Esse aqui, ó, tinha que multiplicar por A. Agora sim. Aqui, ó, quadrado. Pronto. Então aqui vai ficar A quadrado, B quadrado, e aqui A quadrado, Y quadrado. Como vocês já podem ver, quando dividir isso aqui por A quadrado, B quadrado, isso aqui vai ficar 1, que vai recuperar esse seno quadrado. Esse aqui vai ficar y quadrado sobre b quadrado, seno ao quadrado, vai ser somado com o simétrico. E, finalmente, vai ficar aqui, ó, y quadrado, e aqui, seno ao quadrado de θ, tá? Que é essa expressão. O que é isso aqui? Para um sistema de osciladores, ou para um oscilador bidimensional, nesse caso, aqui não lembro se nós não restringimos, né? Ou melhor, nós restringimos a frequência, tá? Para uma oscilação bidimensional, tá? Digamos assim, radial, você tem determinadas trajetórias que podem ser seguidas, tá? Para alguns casos, olha, para delta defasado de meio, nós temos uma equação de elipse. Para delta igual a mais ou menos π sobre 2 e A igual a B igual a R, mesma amplitude, nós temos um círculo. E para delta igual a 0 ou delta igual a π, temos retas. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, essa oscilação bidimensional vai seguir uma elipse, um círculo ou uma reta para esses três casos especiais que nós colocamos aí. Caso tenham frequências diferentes, a gente vai obter aquelas chamadas figuras de Lissajous, que nós obtivemos no laboratório 3, lá para os circuitos. Então, olha aqui, ó, gente. Quando as frequências são diferentes, a gente tem duas condições, que
Desculpa, aqui ó, tá ômega x sobre ômega y, tá? Aqui tá ômega x sobre ômega x. Como é que ômega x... Ai, caramba. Acabei de receber uma chamada aqui de São Paulo, que deve ser provavelmente da Vivo. Então, como é que ômega x dividido por ômega x vai ser racional em uma situação e irracional em outra, né? Não faz sentido. É quando a razão entre as frequências ômega x e ômega y pertence aos racionais, as curvas são fechadas. E quando elas pertencem aos irracionais, elas são abertas. Aí eu trouxe algumas curvas, algumas figuras de Lissajous aqui, ó. Para delta igual a 90, delta igual a 120, delta igual a 150, delta igual a 180. Como eu tinha colocado aqui para vocês, tá? Nesses casos aqui, tá? Então, aqui a gente está com essa condição de que as frequências são iguais, e aí bate com o que eu falei para vocês aqui, tá? Ó, 360 ao zero, retas. Aí tem outros ângulos aqui. Mas no caso geral, essas figuras de Lissajous, elas dão padrões complexos que estão associados a essas frequências aqui. Tá? Tem uma outra coisa também, né, que está associada aí com o oscilador harmônico simples, ainda falando sobre equações de elipse, que é o que a gente chama de espaço de configuração. Na aula passada não, na aula retrasada, quando nós falamos de dinâmica hamiltoniana, nós falamos que a descrição do estado no sistema pode ser feita tanto pelo espaço de fase, na mecânica hamiltoniana, que significa a descrição feita por posição e velocidade, né? Desculpa, posição e momento na formulação hamiltoniana, e na formulação lagrangiana por posição e velocidade. Então você organizando a energia, aqui pode trocar a velocidade por momento, nas duas condições você vai ter elipses descrevendo aí no espaço de configuração o estado do sistema. Então basicamente é isso. Até agora, né, nós abordamos, vamos voltar lá desde o começo, o que é uma oscilação, né, que ela vale no regime elástico, satisfaz a lei de Hooke, a unicidade das soluções para a equação diferencial, a energia total e o período e a frequência, o caso do pêndulo simples, que para pequenas oscilações ele se torna um sistema de oscilação simples, e as oscilações bidimensionais. Um outro fator que nós podemos introduzir é o amortecimento, tá? As oscilações ditas livres são aquelas em que a única força exercida é aquela força restauradora em regime elástico, né? Ou seja, força elástica. Nas oscilações amortecidas, você pode colocar a resistência do fluido no qual o objeto está imerso, tá bom? Você pode ainda escrever essa expressão do oscilador harmônico amortecido a partir da lei de Newton também. Então F igual a menos kx menos bv, que eu já vou colocar aqui na forma x ponto. E aí vai ficar m, x dois pontos, mais b x ponto, mais kx igual a zero. Essa denominação, ela surge depois de você dividir x ponto por... tudo por m, ou seja,
x dois pontos, mais b dividido por m, que nós chamamos de 2 gama, mais k sobre m, que é o ômega zero quadrado, que é a frequência natural de oscilação de uma oscilação livre. Para você calcular essa taxa de variação de energia, você calcula energia, né? Energia mecânica. Então, a gente já botou aqui em cima. Aqui, ó. Aí, você toma a derivada disso com respeito ao tempo. Olha o que a malandragem faz aqui. Quando eu derivo a respeito ao tempo, eu estou calculando como a energia varia ao longo do tempo, tá? Ou seja, em intervalos infinitesimais. Isso aqui, gente, ó, cai esse 2, fica 1 aqui. Então, isso aqui some, vezes d aqui, x ponto dt. Vocês entendem isso, né? Claro, né? Afinal, é uma regra da cadeia que a gente está usando. E aqui, nós vamos ficar com a mesma coisa. Cai o 2, fica 1. D, só que dessa vez é x. Aqui. Ó, gente, aqui eu vou reescrever e chamar m, isso aqui é x dois pontos, porque é a derivada de x ponto, vezes x ponto. E aqui é x vezes x ponto. X ponto está em evidência. E eu já vou colocá-lo aqui, ó. O que sobra? Equação do oscilador harmônico. Porém, tá? Para esse caso, quem é mx dois pontos mais kx? É menos menos bx ponto. Então, já chegamos à conclusão de que a taxa de variação de energia é negativa, ou seja, a energia tende a ser dissipada e ela depende, dot aqui, do quadrado da velocidade. Tá bom? Então, para quando a força resistiva é linear, a taxa de variação de energia vai depender do quadrado da velocidade. Ou seja, esse negativo mostra que a energia mecânica diminui ao longo do tempo. Então a gente interpreta isso como uma transformação de energia mecânica em energia interna que está associada à temperatura. Tem 3 tipos de amortecimento, tá, que são soluções dessas equações. Não vou resolver, vou pedir na tarefa para que vocês façam. Vai ser só sobre isso aqui a aula de oscilações. Tá? Que vocês obtenham a solução crítica, como a das molas do carro. O carro ele bate e ele não tem que ficar oscilando, né? Tem que oscilar o mínimo possível. Então ele tem que tender a não completar nenhum ciclo de oscilação, ou seja, da oscilação ser fortemente amortecida. O supercrítico, que segue um padrão um pouquinho parecido, tá? Nesse caso aqui você pode ver que aqui é uma função crescente do tempo, mas essa aqui tende a zero mais rápido do que essa tende ao infinito. Então essa solução tende a zero. Aqui também. E o subcrítico, que é aquele amortecimento do balanço, né? Você se balança, ou da rede. Você se balança na rede e uma hora, claro, também devido ao atrito com os mancais e tudo, ou a escápula, né, melhor dizendo, mas grande parte aí, né, isolando essas outras contribuições,
né, de dissipação podem ser associadas a dissipação por, entre aspas, atrito viscoso. Tá bom? O forçamento ocorre quando além, né, ou melhor, amortecimento e forçamento ocorrem quando além de introduzir o amortecimento, a gente coloca uma força externa oscilatória. Meu Deus do céu. Excitatória e, nesse caso, oscilatória. Tá bom? Desculpa. Então, o forçamento ele vai acontecer quando a gente bota uma força excitatória. Nesse caso, oscilatória. Tá bom? Poderia ser um forçamento do tipo delta de Dirac. Poderia ser. Poderia ser um um forçamento polinomial. Poderia ser. Não é o caso, mas poderia ser. Tá? Então, colocando uma força externa excitatória, nós temos outro tipo de solução. Então, ó, nesse caso, a gente vai trabalhar com uma equação diferencial não homogênea. Para o caso em que o forçamento se assemelhe a alguma função que possa ser solução da nossa equação diferencial, a gente pode dar um chute, tá? Então, nesse caso, como a força externa ela depende do cosseno de uma frequência vezes o tempo, né? A gente vai chutar uma solução cossenoidal. No nosso caso, o chute da solução cossenoidal, ele na verdade não é legal. Você precisa chutar uma combinação de senos e cossenos, tá? Porque você pode entender isso a partir do teorema de Fourier, tá? Então, como as funções seno e cosseno são linearmente independentes, você precisa escrever uma solução que é uma combinação das duas. E parte dessa solução vai ter uma, entre aspas, componente no cosseno e a outra uma componente no seno. Eu estou falando isso, entre aspas, para você não pensar que são duas componentes vetoriais. Elas são componentes, sim, de um vetor no espaço vetorial de função. Então, por exemplo, você pode escrever qualquer função como uma combinação linear de senos e cossenos. E isso é o teorema de Fourier. Ok? Vamos abordar ainda hoje. Vamos discutir ainda hoje. Então, gente, no nosso caso, a gente tem que escrever uma solução x de t que seja, sei lá, vamos supor aqui, p seno mais q cosseno. Você aplica na equação diferencial. Eu já fiz isso com vocês em Física 3, em eletromagnetismo. Então, procurem as notas de aula da aula sobre circuitos elétricos, que eu fiz isso em sala. E, né, essa solução, ela vai... Eu, o Rodrigo, o Júlio, todo mundo tem. Beleza. Então, passem para os colegas aí. Eu vou ver se eu tenho o slide em que eu trabalhei isso. Mas eu acho que eu tenho sim. Vou dar uma procurada e eu mando para vocês. Então tá. Essa solução, ela vai ser uma solução que vai depender da frequência excitatória e vai envolver aqui uma forma temporal semelhante a que a gente tinha trabalhado, que é cosseno de ômega t, menos um ângulo de fase, que vai depender da frequência de excitação, da frequência natural de oscilação, na ausência de
forçamento e amortecimento, e do coeficiente de amortecimento, tá bom? A ressonância, gente, como vocês vão ver aqui, que essa amplitude ela vai depender da frequência. Então, se a força excitatória tiver uma frequência maior, o valor da amplitude vai ser 1. Se for menor, vai ter outro. Nós introduzimos aqui a noção de ressonância, tá? Muitas vezes o pessoal define ressonância de uma forma incorreta, tá? Isso causa dificuldade em entendimento de outras coisas, como por exemplo, ondulatório. Ressonância, gente, ela ocorre, ela é uma condição que ocorre quando a amplitude de oscilação num sistema forçado é máxima para um determinado valor da frequência de forçamento. Aí você vê canal no YouTube, você vê aluno falando, né? Professor às vezes, né? Falando, que a ressonância é quando a frequência é igual à frequência da fonte. Não necessariamente. Nesse caso, olha aqui o valor da frequência de ressonância. Existem casos que sim, a frequência de ressonância é igual à frequência de excitação, mas não é o caso necessariamente, tá? Então, para você calcular frequências de ressonância, você pega a amplitude, vê qual o valor é máximo para a frequência, para determinada frequência, e determina a frequência de ressonância. Isso equivale a um problema de máximos e mínimos. Você deriva a amplitude com respeito à frequência e vê que valor conduz a derivada da amplitude com respeito à frequência a um valor nulo, né? Bom, máximos e mínimos, tá? Infelizmente, o meu curso de Física 2 não foi legal, né? E eu tive que aprender isso aí na marra, né? Porque toda vez que falava de ressonância e aí eu não entendia nada, né? Aí eu fui estudar, peguei o Halliday, né? Halliday 2. Aí eu fui ver que ressonância não tinha nada a ver com a frequência igual a frequência da fonte, tá bom? Então fica aqui, né, essa dica aí para vocês. No Nussensweig está escrito a mesma coisa. Então aí, né, ou melhor, não foi no Halliday que eu aprendi. No Halliday eu vi a interpretação conceitual. Quando eu tive que trabalhar, que curso? Física 2. Então prestem atenção, né? O professor está falando aqui para vocês que é para facilitar a vida de vocês, né? Para vocês não chegarem, agora eu vou trabalhar ondulatória, eu tenho que falar de ressonância, e eu não sei falar de ressonância, eu vou fazer o quê? Vou chorar no canto do banheiro? Não, você vai entender o conceito de ressonância, e se você não entender agora, na aula, você pode assistir de novo, ou você pode correr para o Nussensweig, que ele vai te explicar bem claramente. Então, olha aqui, gente. Como é que variam as frequências para o movimento oscilatório? Quando a oscilação é livre, a frequência é igual a... Opa! Alô? Opa! Agora. Morta. Aqui, ó. Quando a frequência é igual a ômega zero, isso é um caso de oscilação livre. Quando a frequência é ômega zero menos gama quadrado, é um movimento amortecido. E no caso forçado, nós temos a frequência de oscilação menos 2 vezes o gama quadrado. O que mostra pra gente que o caso livre tem uma frequência maior de oscilação, ou seja, ele oscila mais rapidamente que o caso amortecido, que oscila mais rapidamente do que o caso forçado. Existe também uma grandeza chamada de fator de qualidade, que ele mede o grau de amortecimento do sistema. Como você pode ver,
é a frequência de ressonância dividida pelo fator de amortecimento, gama, 2γ. Então, quanto mais amortecido o movimento, menor o fator de qualidade. Ó. Se esse cara aumenta, esse cara diminui. Então, existe um limite para você diminuir o fator de amortecimento. Tá? Pois para sistemas com pouco amortecimento, a ressonância tende a ser aniquilada. Vocês podem ver também em oscilações, lá no SensVag 2, tem um caso que ele trata ele trata o sistema que é equivalente ao circuito LC ou o circuito sem amortecimento. E aí ele mostra lá que para valores infinitos a amplitude tende para o infinito, tá bom? E isso aí dificulta um pouco a gente trabalhar com sistemas reais, porque nos sistemas reais sempre tem amortecimento. Mas esse fator de qualidade nos diz aqui que existe um limite aí para diminuir o gama. Tá? Você pode ver também aqui pela frequência de ressonância, né? Diminuindo o gama, a frequência tende à frequência natural de oscilação. A energia cinética média desse movimento pode ser calculada também. Tá? Para calculá-la, você determina a energia cinética e toma a média aqui do seno quadrado. Por quê? Simples também. Essa solução aqui não é cosseno de alguma coisa. Quando você for derivar em relação ao tempo, aqui não tem nada de dependência temporal. Aqui tem. Isso vai se transformar num seno. Para quem nunca fez isso, faça. Calcule a média do seno. Então, média do seno de ômega t 1 dividido por t integral de 0 até o período de... Desculpa, a média de seno ao quadrado. Isso aí vocês fazem com os pés nas costas. Tá? Isso aqui é meio. Resolvam essa integral. E aí já fica fácil de ver que isso aqui é uma soma, tá? Sobre os valores possíveis de tempo entre 0 a t dividido por t. Isso aqui é uma média, tá? Isso aqui vocês veem em probabilidade estatística, e isso aqui vocês podem fazer relação também com o caso discreto, que é a soma dividido aí pelo número, né, de elementos na amostra. Tá? Bom, ressonância da energia cinética. A ressonância da energia cinética, ela vai ocorrer para ômega igual a ômega 0. Tá? Você pode já fazer essa análise por aqui. Tá? Ó, qual é o valor máximo aqui? Para onde a gente obtém o valor máximo? Bom, para quando ômega se aproxima a ômega 0, a gente tem o menor valor possível aqui. Né? Porque ó, isso aqui se aproxima de 0. Esse denominador começa a diminuir, o que faz com que a média da energia cinética comece a aumentar. Então você nem precisa fazer derivada. Se quiser, faça, muito legal, né? Mas você pode olhar aqui, ó, e ver, bom, isso aqui depende da diferença entre os dois. Então se essa diferença for 0, muito provavelmente, né? Como isso aqui, ó,
a frequência mínima tem que ser 0, você vai ver aqui que se ômega for igual a 0, você vai ficar com ômega na quarta, né? Enfim. Mas frequência 0 não tem movimento oscilatório. Então você tem uma solução trivial. Cancela essa. Aí outra situação, você vai ver para quando isso aqui é mínimo, né? Porque aí o denominador vai ser máximo. Ou seja, a amplitude da energia cinética vai ser máxima. Isso vai ocorrer para quando a frequência for igual a ômega 0. Isso não vai acontecer, no entanto, gente, para a energia potencial. A frequência de ressonância da energia potencial, ela vai ser defasada aqui, ó, da de energia cinética. Vai ser uma outra frequência. Isso acontece, tem uma explicação muito simples. A diferença dessas ressonâncias vai ocorrer porque esse sistema não é conservativo. Tá? Então, a energia é continuamente trocada, tanto com o mecanismo de forçamento, como com o meio forçador. Então, naturalmente, a energia cinética e a energia potencial não vão oscilar da mesma forma, porque a energia potencial ela está associada ao meio de kx quadrado. Só que você tem perdas por atrito viscoso, né? Na falta de uma expressão mais curta, né? A gente pode dizer força de resistência exercida pelo fluido. Vamos chamar isso de atrito viscoso e dizer que é a mesma coisa. Tá bom? Não é uma força de atrito em sentido estrito, é em sentido amplo. Tá? E também o mecanismo de forçamento. Então, a ressonância da energia potencial, o valor de frequência para o qual a energia potencial vai assumir o seu máximo, logicamente não pode ser o mesmo o que da energia cinética. Exemplos de sistemas físicos nos quais ocorrem oscilações: pêndulo de torção, corda vibrante, membrana, vibração elástica de barra, prato, som, sistema atômico, modo coletivo do núcleo atômico, circuitos elétricos. Ou seja, por toda a física, a oscilação, o conceito de oscilação, ele tem uma importância grandiosa. Tá? Outros sistemas de forçamento que podem ser trabalhados são os de forçamento impulsivo. Tá? Forças impulsivas são todas aquelas que agem muito rapidamente. Então a gente acha algumas forças que podem representar esse processo. Como, por exemplo, a força de Heaviside, que ela é nula até determinado instante e depois ela passa a ser constante, ou a gente chama de degrau unitário. E a força de impulso retangular, que é nula até determinado instante e torna-se constante e depois anula-se novamente. Então ela forma um dentinho, né? Bom, a gente tem como calcular essas coisas, tá? E inclusive eu tenho o cálculo aqui, mas a gente já está aqui 15 minutos para começar lá a live do professor Natan. Então eu penso que se a gente começar agora a fazer isso, a gente vai se embananar. Então eu vou encerrar a gravação agora, tá? E na volta a gente fala disso e das séries de Fourier, tá bom? Ou a gente termina logo e pula essa sessão? Eu acho que seria melhor a gente pausar agora e iniciar depois, né? Pausar agora e iniciar depois. Tá bom. Então tá bom. Beleza.